Parte 3. Por que ele deve vir outra vez? Enquanto temos a promessa enfática do retorno de Cristo, existem muitos cristãos que não acreditam no segundo advento, de maneira que será melhor analisar se existe alguma razão compelindo seu retorno. Para elucidar este ponto, tomemos um episódio iluminador de Fausto. Embora escrito por Goethe, esse drama não foi uma ficção, pois a lenda de Fausto é mais velha que a história. É um dos mitos que expressa, em termos fantasiosos e pictóricos, a história da alma em busca da luz. Estes contos foram transmitidos à humanidade infantil para que pudessem, subconscientemente, absorver os ideais que, em épocas posteriores, deveria viver. Na verdade, usamos o mesmo método de instrução quando damos a nossos filhos livros com ilustrações para inculcar-lhes ideias que não podem captar intelectualmente por serem muito novos. Fausto leu livros durante sua vida inteira e gradualmente aprendeu que nós sabemos somente o que vivemos. Se não for para a aplicação prática na vida diária, o aprendizado através de livros não terá nenhum valor. Quando a alma desperta para este fato, coloca-se no limiar do verdadeiro conhecimento, olhando em direção à luz. Mas a estrada se bifurca. Um caminho é tranquilo e fácil, por toda a sua extensão existem guias serviçais e risonhos, prontos para encorajar o viajante e assisti-lo em tudo o que desejar. E no final está Lúcifer, o portador da luz, disposto a dar honras mundanas àqueles que lhe prestam culto. O outro caminho é áspero, escarpado e perigoso. Algumas vezes é muito escuro. Muitos corações doloridos estão nele e frequentemente podemos ouvir o grito de angústia. Quanto tempo mais, ó Senhor, quanto tempo? Mas, ainda que a alma lute aparentemente sozinha, sempre escuta uma voz interior, suave, tênue e silenciosa, mas inconfundivelmente clara. Vinde, vós que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos darei repouso. Às vezes, a verdadeira luz, Cristo, a meta da alma que procura, é vista através de uma brecha nas nuvens tempestuosas que precisam ser transpostas para que o aspirante alcance o topo da realização. E a partir da visão beatificada, a alma que busca reúne novas forças. No caminho escuro, Lúcifer favorece todos os apetites sem restrições ou reserva. Enquanto a alma é levada pela correnteza, tudo aparenta ser fácil e o prazer parece estar à espera a cada passo. No entanto, quando a alma finalmente chega ao fim do rio da vida, em lugar de voar muito alto em direção à própria meta, é arrastada para baixo pelos apetites vis que se uniram a ela, como a polpa de sua fruta verde está colada na presente, e ela experimenta com uma intensidade 1000 vezes maior a dor que sobrevém quando pretende se libertar dos grilhões consolidados pelo pecado. Thomas Kempis menciona o desejo da maioria de viver uma longa vida
e como poucos se preocupam em viver uma boa vida. Eu posso parafrasear isto exclamando: ó, quantos desejam alcançar poderes espirituais, mas como são poucos os que se esforçam para cultivar a espiritualidade? A história de Fausto dá-nos uma visão daquilo que pode acontecer se exclamássemos com toda a intensidade de nosso ser, como ele o fez. Ó, há espíritos no ar, que flutuam entre o céu e a terra, em domínio atuando? Inclinai-vos aqui de vossa atmosfera dourada, para cenários, nova vida e plena rendição, ides-me guiando. Se eu possuísse um manto mágico simplesmente para transportar-me como que em invisíveis asas, largamente, muito mais do que custosas vestes eu prezaria e nem por um manto real o trocaria. Por esta impaciência e desejo de obter alguma coisa em troca de nada, de colher onde não semeou, ele atrai para si um espírito de natureza indesejável, pois os habitantes dos mundos invisíveis não são, de modo algum, diferentes das pessoas daqui. Um filantropo não é encontrado a cada curva do caminho neste mundo, nem encontramos anjos por todos os lados quando atravessamos fronteira, e a única proteção é esforçar-nos para sermos dignos de entrar conscientemente naqueles reinos. Quando tivermos alcançados o caráter requerido, não teremos que esperar. Não precisamos referir-nos ao tipo de barganha que foi proposta a Fausto por Lúcifer, que seguiu sua vítima em perspectiva até seu gabinete. Mas quando ele se volta para a porta e está prestes a sair, ele vê, aflito, uma estrela de 5 pontas, com 2 pontas viradas para a porta e uma ponta à sua frente. Esta ele pede a Fausto que a remova, mas, ao ser rigorosamente interpelado e convidado a sair pela janela ou chaminé, Lúcifer finalmente confessa. Para os fantasmas e espíritos é uma lei. Por onde entramos, por aí sair devemos. Isto é um ponto muito importante, pois assim como Lúcifer entrou no gabinete de Fausto pela porta e é forçado a sair pelo mesmo caminho, Cristo entrou na terra por meio do corpo vital de Jesus e precisa, em seu retorno, sair da terra redimida por esse mesmo caminho em direção ao sol, seu lar celestial. Nenhum outro veículo o fará. Mas existem mais coisas de interesse nesta situação e na ligação entre Fausto e Lúcifer. A porta está aberta. Então, por que a estrela de 5 pontas iria barrar a saída de Lúcifer, especialmente quando ele a havia transposto ao entrar no gabinete? A estrela de 5 pontas é o emblema do ser humano com seus membros separados e braços estendidos. Uma porta está no topo, representando a cabeça, que é a porta natural do espírito. Por aí, ele entra em seu futuro corpo cerca de 18 dias depois da concepção, daí saindo quando o corpo dorme, retornando pela mesma passagem pela manhã. Para os auxiliares invisíveis, esta é também a saída e a entrada. Finalmente, quando a morte chega, o espírito se retira por meio da cabeça. Por esta razão, a estrela de 5 pontas, com uma ponta para cima, como está representada no emblema da Fraternidade Rosa Cruz, é o símbolo de magia branca, que trabalha por meios naturais
em harmonia com a lei de evolução. O estudante de uma escola de mistérios aprende a dirigir a força criadora para cima, para o cérebro, e transmutá-la em poder anímico através de uma vida de castidade e autossacrifício. Esse poder anímico ele o usa para projetar-se nas esferas superiores por meio da cabeça. O seguidor da magia negra, incapaz de autossacrifício, obtém o poder através do uso pervertido da força de vida de suas vítimas, que o projetam para baixo por meio dos pés, e ele deve retornar pelo mesmo caminho. O cordão prateado, então, projeta-se através do órgão inferior. Portanto, a estrela de 5 pontas, com 2 pontas apontando para cima e uma para baixo, é o símbolo da magia negra. Foi fácil para Lúcifer entrar no gabinete de Fausto, porque as 2 pontas da estrela estavam apontando para a entrada. Mas, quando ele quis sair e defrontou-se com uma ponta do símbolo, sua alma pervertida foi repelida pelo emblema da pureza e do amor. Realmente, não temos qualquer prova legal de que Cristo tenha entrado na Terra e esteja lá parcialmente confinado, como estamos confinados em nossos corpos densos. Mas existe nisto muita evidência mística e pela lei de analogia está evidente que Cristo passa seus dias santos parte dentro e parte fora da terra. Câncer, regido pela lua, é o signo que rege a concepção. Os egípcios o retrataram como um besouro e para eles o escaravelho era o símbolo da alma. Quando a luz do mundo, o sol, entra em Câncer em junho, o poder criador do último ciclo que deu vida à Terra foi gasto. E para renovar essa vida, que caso contrário se desvaneceria, o sol precisa descer novamente. No equinócio de setembro, a balança se inclina e a força germinativa entra em nossa terra, alcançando o centro no Natal, quando o Sol está em seu ponto mais baixo de declínio, o solstício de dezembro. Daí a força germinante, o raio de Cristo, se irradia para frutificar novamente a matéria e alcançar a periferia da Terra no momento em que o Sol cruza o equador celeste, no equinócio de março. Então, o Salvador, o Cordeiro de Deus, morre para o mundo, mas se torna vivo para as esferas superiores. Assim como estamos confinados em nossos corpos densos, de manhã até a noite, pelas atividades do dia, também Cristo está confinado na terra do equinócio de setembro até o equinócio de março, que é o período em que as atividades físicas estão bastante inativas, mas onde os esforços espirituais trazem melhores resultados. E, da mesma forma que somos libertados de nossos corpos à noite e entramos nos mundos invisíveis para recuperar-nos para o espírito das condições difíceis da existência física, o Cristo também é temporariamente libertado da terra na cruz, a citificação, quando vemos o sol passar o equador celeste e elevar-se às alturas celestiais. Esta é, portanto, a ocasião em que sentimos o impulso espiritual enfraquecer e utilizamos nossa energia nas atividades físicas, no cultivo do solo, fazendo crescer 2 folhas de erva onde havia apenas uma. De acordo com a opinião comum sobre o assunto,
Cristo completou o sacrifício no Gólgota, mas na verdade aquilo foi só o início. Ele ainda está confinado à terra como nós estamos em nossos corpos de morte. Ele sofre como nós sofremos, mas com uma intensidade que não podemos avaliar. Ele ainda está gemendo e labutando, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós mesmos. Quando um número suficiente de pessoas sentir o nascimento do Cristo interno, de modo que possam suportar a carga de seus irmãos e dar suas vidas como Cristo está agora dando a sua, então a hora da libertação soará e Cristo poderá retornar permanentemente para o sol. Mas, da mesma forma que ele entrou na periferia da terra quando veio, assim também, sob a lei que acabamos de explicar, ele deve voltar para a superfície da terra, e isto, em si, é o que constitui a segunda vinda. Não existe na Bíblia aviso mais enfático do que aquele dado por Cristo contra os que pretendem ser Cristos. Ele declarou que alguns produziriam sinais e maravilhas que poderiam enganar o próprio escolhido, e nós devemos lembrar-nos de suas palavras quando começamos a considerar nossa última pergunta.